Olá, meu nome é Kaique Almeida e esse é o Cancer Talk, um podcast voltado para profissionais de saúde. Eu acho importante a gente discutir alguns conceitos básicos sobre oncologia para que vocês possam acompanhar nossas conversas com os especialistas. E hoje eu vou falar um pouco sobre imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento que modificou completamente o paradigma da oncologia e a maneira que a gente encara a doença. Foi descoberto por 2 cientistas que ganharam um prêmio Nobel de Medicina em 2018 e após essa descoberta, realmente a gente consegue hoje entender o câncer de uma maneira melhor e tentar combatê-lo com tratamentos mais efetivos. A imunoterapia, diferente do que a gente fazia antes, como a quimioterapia, a radioterapia, ela busca utilizar o nosso próprio sistema imune como uma arma contra os tumores e contra as células cancerígenas. Então, basicamente, esses estudiosos identificaram o PD-1 e o CTLA-4, que são receptores na membrana da célula, e a gente consegue ter medicações anti-PD-1 e anti-CTLA-4 que terminam inibindo essa célula de se esquivar do sistema imune no nosso corpo. Isso faz com que nossas células T recrutem linfócitos e o nosso próprio corpo ataque essas células, fazendo com que esses tumores reduzam com um perfil de toxicidade diferente. Então a gente era acostumado a ter muita náusea, queda de cabelo, muita fraqueza durante o tratamento, e hoje para os pacientes que fazem imunoterapia essa toxicidade ela é diferente. Então a gente tem o que a gente chama de eventos imunomediados, que vocês vão ouvir falar muito por aqui. Esses eventos imunomediados nada são do que? A gente estimula tanto o sistema imune a atacar as células cancerígenas que em algum momento, alguma partícula dessa célula pode estar presente em alguma célula do nosso corpo. E o sistema imune vai lá e pode atacar essas células. Então não é incomum os pacientes apresentarem toxicidade de tireoide, como hipo ou hipertireoidismo. Pode apresentar pneumonite, hepatite, pode apresentar alterações em pele, como dermatite, até vitiligo. E é importante o profissional de saúde conhecer essas toxicidades para que possa identificar de uma maneira precoce e acompanhar e tratá-las, porque a gente necessita intervir para que o paciente não pare o tratamento oncológico, certo? E mesmo os pacientes fazendo imunoterapia, alguns deles podem ter progressões de doença, a doença pode escapar disso. E hoje a gente lança mão de algumas estratégias de combinação. Quais são? Imunoterapia com quimioterapia, imunoterapia com radioterapia, com terapia-alvo e às vezes com o que a gente chama de anti-VEGF, que é uma medicação que serve como um antiangiogênico, então facilita a penetrância da droga na célula tumoral. É importante a gente entender que quando a gente faz essa combinação, o que a gente busca é a liberação de antígenos novos na corrente sanguínea. O que isso significa? Que a gente precisa que o sistema imune identifique novos alvos. Então, por isso que a gente tenta combinar para fazer com que o sistema imune fique mais ativo e ataque o tumor de uma maneira mais eficaz. É importante a gente saber que existem alguns pacientes que a gente já tem uma predisposição a uma melhor resposta à imunoterapia. E são os pacientes que a gente chama de os que têm instabilidade de microsatélites. Esses pacientes têm uma alteração na codificação do DNA, fazendo com que muitas das vezes esse DNA seja replicado e de uma maneira errônea, fazendo com que, mesmo que a célula sobreviva e esteja viva ali, ela está com um DNA danificado, facilitando a identificação, então, de uma célula que não deveria sobreviver. Então, isso ajuda o sistema imune a identificar aquele tumor e a imunoterapia a ter um maior efeito. É importante a gente lembrar que mesmo em tempos de imunoterapia, a gente conta com um país com dificuldade de acesso. Então é importante a gente selecionar bem a população que vai se beneficiar com esses tratamentos, para que a gente consiga ofertar o melhor tratamento possível. E era isso que a gente tinha para falar hoje. É importante a gente sempre lembrar, e a gente vai falar aqui bastante sobre imunoterapia, eventos imunomediados e como tudo isso ocorre na nossa prática clínica. Fiquem ligados no nosso canal do Spotify, e do YouTube e também do Instagram. E é um prazer sempre estar aqui com vocês. Nos vemos em 2 semanas. Tchau, tchau.